Olá, tudo bem com você? Vamos resolver uma questão envolvendo desvio padrão. Desde 2003, o Campeonato Brasileiro de Futebol passou a ser disputado no formato de pontos corridos, em que todas as equipes jogam entre si em duas partidas. Uma partida acontece no estádio determinado por um dos times, ou seja, esse é o mandante. E a outra partida, como visitante, acontece no estádio em que o adversário determina. Um levantamento de 2003 até 2019 mostrou que o Santos é o melhor mandante da competição, com 67,6% de aproveitamento dos pontos, porém, por estádio, o clube de melhor desempenho é o Corinthians, que obteve 71,3% de aproveitamento em seu estádio. Abaixo, encontra-se a tabela que relaciona o aproveitamento como mandante dos 20 primeiros times do ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, aqui na primeira coluna nós temos a quantidade de times, na segunda coluna o aproveitamento como mandante em porcentagem. Perceba que os dados eles estão agrupados, ok? Com base nos dados da tabela, eu quero saber o desvio padrão mede aproximadamente quanto? Desvio padrão. O que a gente vai precisar fazer? Para calcular o desvio padrão, a gente vai precisar encontrar essa média aritmética. Como os dados estão agrupados, então a gente vai pegar o ponto médio de cada intervalo. Então, olhando aqui primeiro, de 54 a 58, a média vai ser o 56, tendo em vista que a amplitude é 4, né? 58 até 62 vai ser o 60. De 62 a 66%, a média 64. De 66 a 70, 68. De 70 a 74, 72. Então, agora a gente vai calcular a nossa média aritmética. Então, o nosso x barra vai ser 3, quantidade, vezes o valor. 3 vezes 56%, mais 6 vezes 60%, mais 2 vezes 64%, mais 8 vezes 68, mais 1 vez 72. Tudo isso dividido pela quantidade de times que ele falou no texto 20. Fazendo os cálculos, nós vamos ter que o x barra ele é igual a 1.272 dividido por 20, que dá 63,6. Perceba que aqui no enunciado, ele quer saber o desvio padrão mede aproximadamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar esse valor da média, porque todos os valores da tabela, eles estão inteiros, são números inteiros. Então, a gente aproxima aqui para 64 para facilitar o nosso cálculo. Então, agora, calculando o desvio padrão, lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai fazer raiz quadrada. São 3 vezes o elemento menos a média, o valor, 56, menos 64 ao quadrado, mais 60, menos 64 ao quadrado, mais, e aqui 6 vezes, hein? Ó, já ia esquecendo. 2 vezes o 64 menos 64, que é a nossa média aproximada, ao quadrado, mais 8 vezes 68, que é o valor menos 64, ao quadrado, e mais 1 vez 72 menos 64 ao quadrado. Tudo isso dividido por 20. Então, vai ficar 3 vezes 56 menos 64 vai dar menos 8, que ao quadrado fica 64. Mais 6 vezes 60 menos 64 vai dar menos 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 0, mais 8 vezes 68 menos 64, 4. Ao quadrado, 16, 72 menos 64 vai dar 8, que ao quadrado, 64. Tudo isso dividido por 20. Fazendo a continha aqui,
a gente tem raiz quadrada de 480 dividido por 20, que vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 24. O número inteiro mais próximo que tem raiz quadrada exata é o 25. Esse valor é menor que a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o valor que está mais próximo aqui de 5, dentre as alternativas, é a letra D, que é a alternativa correta. Beleza? Eu te vejo na próxima. Até lá!